Bom dia, amados irmãos, que a paz do Senhor seja convosco. Bom, estamos mais uma manhã aqui na presença do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Jeremias, capítulo 27, hoje. Antes de a gente dar início e ouvir a palavra do Senhor, vamos estar orando para que Deus abençoe este momento e fale conosco. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e eterno é o Senhor. Glórias te damos, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pai, na tua presença neste momento, Senhor, pedimos a ti a bênção, a graça, e o Senhor abençoa este momento, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra, que o Senhor venha falar com cada um de nós no seu mais íntimo, sonda o nosso coração. Veja, Senhor, se há algo que está tapando a nossa visão, os nossos ouvidos, que o Senhor possa colocar a tua palavra, Senhor Jesus, para gerar frutos em nossa vida, que possamos ser obedientes a ti. Fala conosco, Pai, precisamos de ti neste momento. Precisamos, ó Pai, ser obedientes a ti para que vejamos a tua glória na nossa vida. Pai, eu peço a ti que cada casa, cada coração, cada pessoa que neste momento, Senhor Jesus, se atentar à tua palavra, que o Senhor seja com ela. Que o Senhor dê provisão, dê libertação, dê cura, abençoando este momento, ó Pai, em comunhão contigo, ouvindo a tua palavra. Pai, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos a ti. Amém. Irmãos, neste capítulo, cujo título nos diz: Jeremias aconselha a submissão ao rei de Babilônia. Vamos nos atentar ao que nos diz aqui a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes ordenarás que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste. Perdi. Diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoeiros, e aos vossos
encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servir ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos. Serve ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, em Jerusalém, não vão para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases e dos mais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Amém? Bom, vamos estar lendo aqui também, irmãos, a explicação do mesmo desse capítulo, para que entendamos melhor o que Deus fala aqui. Grilhões e jugos, para mostrar o que em breve iria acontecer com o restante da nação, Deus ordena a Jeremias a atar ao seu pescoço uma peça de jugo com grilhões. Nesse ato simbólico, o profeta despertaria curiosidade nas pessoas. Assim, elas saberiam a mensagem que Deus queria passar. Judá sofreria com o jugo da Babilônia, e o melhor que o povo poderia fazer era não resistir ao rei caldeu. O Senhor cria meios para atrair e levar o ser humano ao conhecimento da verdade, mas somente a sua prática poderá libertá-lo de todo o sofrimento. Essa palavra é forte. As pessoas são exortadas a obedecer. As pessoas são postas em várias vezes a ter com Deus a direção.
A direção é o caminho. E o caminho é Jesus, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus também nos diz que Jesus disse: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E este Filho é Deus, é Jesus, né? Jesus é Deus, Jesus é Espírito Santo. Então, quando a gente se atenta a ouvir e a obedecer, a gente não perece. A gente tem a vida eterna, assim nos diz a palavra do Senhor. Esta direção estava sendo dada ao povo de Judá para serem obedientes ao rei Nabucodonosor, que era e foi inimigo de Israel, mas também, através de Deus, este mesmo inimigo se tornara filho de Deus, usado por Deus. Porque o povo que era filho estava em rebeldia. O povo que era filho se tornara inimigo de Deus, através de seus atos, através do pecado, através da idolatria a outros deuses. O que era inimigo se tornara usado por Deus para vir sobre o povo que era filho algo que eles não deveriam receber, mas estavam a receber porque estavam andando em desobediência, porque não ouviam mais a voz de Deus. Ouviam, mas não se atentavam, ouviam e não obedeciam, e estavam vivendo no pecado, na idolatria, estavam vivendo na prostituição, estavam vivendo, fazendo holocaustos e sacrifícios a outros deuses. Então Deus usou aquele que tinha poder, através de Deus, para vir sobre esta nação. Nabucodonosor era um rei temido. Nabucodonosor era um rei que onde passava as pessoas ou o serviam ou eram mortas. Então Deus usava, e a gente viu aqui, que Deus disse, né, que Deus usava ele para esse propósito. Mas também Deus aqui estava alertando que após eles serem, né, ali servindo o rei de Babilônia e não perecessem, mas ainda assim, né, sofrendo o jugo dele, sofrendo ali, sendo obedientes, sofrendo coisas, né, servindo propriamente no trabalho pesado, que com certeza o rei iria colocar-nos, né, entre outras coisas, esse tempo seria passageiro. Pois também viria sobre Nabucodonosor algo que Deus não teria para ele propriamente ali uma eternidade, um tempo muito duradouro sobre este povo, porque Deus tinha algo maior para o povo de Israel, para o povo de Judá. Deus não quer que pereçamos, Deus não quer que a gente tenha propriamente uma vida de julgo, uma vida obediente ao homem, mas Deus quer que certa vez estas coisas nos ensine a quem devemos servir de verdade. O povo de Israel e o povo de Judá, eles sabiam quem era Deus na vida deles. Eles sabiam de onde Deus os tinha tirado e ainda assim eles desobedeciam. E Deus, ele é Deus para fazer todas as coisas. Deus, ele é Deus para, da mesma forma que ele te levante, ele te derrube. Às vezes passamos coisas na nossa vida por desobediência, por desacato à autoridade divina. Porque a gente sabe o que é pecado. Deus nos dá direção. Mas ainda assim a gente permanece buscando o pecado. Então vem doença, então vem retaliação, vem separação, vem família se levantando contra nós, vem inimigos, assim como Nabucodonosor de outra nação, digamos assim, a vir se levantar sobre nossa vida. Porque estamos andando em desobediência. Deus pode usar aquela pessoa que você nem faz ideia, pessoa
que não te conhece para se levantar contra você, porque você está andando em desobediência. Deus pode usar esta pessoa para fazer que você veja que você está andando no caminho errado, para que você veja que você precisa voltar ao primeiro amor, voltar a ter os seus olhos direcionados a Deus. E então Deus vai colocar esta pessoa no seu lugar e te levantar novamente. Trazer sobre você bênção, trazer sobre você, unção. Mas como Deus vai fazer isso se você está andando no caminho errado? Como Deus vai fazer isso se você está servindo a outros deuses? Idolatrando outras coisas? Dinheiro, mansão, casas, riquezas superficiais. Deus não espera de nós algo que Ele sabe que possamos fazer. Deus ele não vai esperar de você algo que você não consiga dar de si para Deus. Porque Deus sabe o nosso limite. Porque Deus sabe que através daí o que entra é o poder de Deus. Através daí, no seu limite, o que entra é a provisão do Senhor, é o impossível de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Deus disse aqui: eu fiz a terra. O Altíssimo declara sua autoria na criação da terra, do homem, dos animais. Portanto, nada mais justo do que ele próprio ter o controle absoluto de tudo, administrando sua criação como preferir. Como exemplo de seu domínio supremo, ele diz: adou a quem é reto aos meus olhos. Assim, a gente vê como quando Deus criou todas as coisas, e ele disse mesmo isso, fez o homem depois de criar todas as coisas e disse: você tomará posse dessas coisas, os animais vão te obedecer. Às vezes a gente vê na internet, eu creio que você já viu, um leão, o rei da natureza, obedecendo ao homem. O rei que tudo devora, obedecendo ao homem. Sendo criado como um animal de estimação. Aí você pensa: nossa, ele tem o controle. Não. Eu vou trazer aqui uma passagem para que você lembre quem é Deus. A gente vê na passagem de Daniel, quando foi jogado na cova, foi Daniel ou foi Davi? Foi Daniel, na cova dos leões. O que aconteceu ali? A gente vê naquela passagem que ele era um homem de oração. Um homem que, antes que ele fosse lá jogado, o que aconteceu antes? O inimigo se levantou contra ele. Porque ele era um homem temente a Deus e buscava a Deus em todo o tempo. Ele buscava a Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia. E o inimigo, sabendo disso, levantou uma lei que ele não poderia adorar e nem falar com Deus. Então ele, no seu secreto, no seu quarto, ele buscou a Deus 3 vezes ao dia, e ainda assim o inimigo foi lá sondar, e ele, por orar com a janela aberta de frente a Jerusalém, o inimigo viu que ele estava a orar. E então foi falar para o rei, e o rei o jogou, o lançou na cova dos leões. E o que aconteceu? Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. E então o rei viu que Deus era com ele. Mas quando Deus o tirou dali, e aqueles acusadores, aqueles que foram jogados no mesmo lugar de onde ele estava, os leões os devoraram.
Porque essas pessoas não tinham Deus. Porque essas pessoas não sabiam o motivo que ele estava ali e porque os leões não o devoraram. A natureza de um leão é essa. Mas quando Deus põe a mão, irmãos, o inimigo não toca. O que eu quero que você entenda é que eu não estou falando aqui de leão, mas é do inimigo que está ao seu derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Se Deus não for conosco em todo o tempo, se Deus não fechar a boca de Satanás, ele nos devora. Ele nos leva a viver uma vida mesquinha e medíocre, indo contra a lei de Deus, para que a gente perca a nossa salvação. Nabucodonosor estava sendo como um leão de boca fechada, para que não tragasse esse povo. Mas aquele que o servisse viveria, mas o que não quisesse o servir seria morto. Um leão de boca fechada, sedento por sangue, era Nabucodonosor. Ele não podia ferir aquele que quisesse o servir, porque Deus não ia deixar. Mas aquele que o servisse, aquele tempo seria breve, um dia cessaria, essa servidão, mas eles tinham que ter em mente que o verdadeiro Deus que estava dirigindo, que estava usando ele para que não os matassem, mas ainda assim passassem pela tribulação, passassem pela dificuldade, um dia cessaria. E eles iriam ter que voltar os seus olhos para Deus. Às vezes é necessário que a gente veja, mesmo na tribulação, mesmo passando dificuldade, mesmo passando servidão, a gente tem que ter em mente a quem a gente deve servir. No momento difícil, no momento fácil, em toda a nossa vida, quem deve receber a nossa glória, a nossa unção, de servidão, é Deus. Porque é a unção de servidão, aquela unção que você usa com fé, servindo, fazendo o que Deus ordena no teu coração, é unção. E quem nos dá é Deus, assim como Ele nos dá graça, não somente da salvação, mas a graça para que a gente levante o nosso dia e tenha em mente a quem servir. Esta nação estava servindo a um homem que era mau, mas era usado por Deus. Nabucodonosor era como um leão de boca fechada. Ele não iria tragar esse povo, mas iria dar direção para que esse povo olhasse a quem eles realmente deveriam servir. O Deus que havia colocado eles ali é para que eles tenham em mente quem era Deus na vida deles. Porque no mesmo momento em que eles tinham esse Deus e o serviam, eles o abandonaram. Eles olharam para Deus e falavam, poxa, eu não quero mais servir não. Eu vou buscar outros deuses, aqueles que eu fiz com a minha mão, aqueles que não me tirou do deserto, aquele que não me tirou do Egito, aquele que nada me proveu quando eu estava no deserto e ali desceu o maná do céu e ali a água saiu da rocha e nos alimentou. As vestes do meu corpo não se deterioraram, os calçados do meu sapato, dos meus pés não acabaram. Eu vou servir esse Deus que nada pode fazer por mim. Eu vou servir a Ele fazendo sacrifício, fazendo holocausto. Você acha que Deus se agradou com isso? Deus trouxe a esse povo o seu pior inimigo. Nabucodonosor já era temido quando Deus ainda não usava ele. Imagina quando Deus veio a usar este homem, o que ele fez? Ele foi chamado de servo de Deus, para vir sobre um povo que era servo de Deus e estava andando em desobediência. Irmão, tenha em mente uma coisa, Deus, Ele é Deus, e Ele vai fazer coisas que você pode não gostar. Pode levantar o seu próprio inimigo, que já é tido como inimigo, a vir a te dar direção para que você sirva a Deus, como Deus ordena. Deus pode levantar para você
se ter direção, pessoa do teu lar que não é crente, para te dar direção. Às vezes Deus usa essas pessoas ímpias para nos dar direção a um servo que está na igreja, mas não está servindo a Deus conforme é para servir. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa que já me aconteceu e não me envergonho disso, porque Deus usou para que eu tenha direção. Eu, quando estava seguindo a Deus e caí, digamos assim, querendo me afastar de Deus, querendo voltar ao mundo, eu queria usar droga novamente, e eu mandei mensagem para um amigo, né? São amigos, são pessoas boas, mas estão no caminho errado. Essa é a verdade. Eu não posso acusar aquelas pessoas, pois lá eu estava. Essas pessoas só precisam de direção. E quando eu mandei essa mensagem para ele, falando, você não tem droga aí, eu quero usar. Sabe o que Deus fez? Usou esta pessoa para me dar direção. Usou aquele que está no caminho errado para que eu permanecesse no caminho certo. Ele disse para mim em mensagem, não faça isso. Você está seguindo a Deus, você está no caminho certo. Não volte para onde Deus te tirou. Irmão, outra pessoa não usada por Deus poderia falar, eu tenho, ou se vira, compra, quer dinheiro, toma, vai lá, busca, desfruta desta coisa, ou vai lá, compra para a gente usar. Mas não, Deus na boca dele falou, não volta para onde Deus te tirou, permaneça no caminho certo. Nabucodonosor era um homem mau e estava sendo usado para que o povo de Israel, o povo de Judá, tivesse o caminho certo, voltasse a olhar para de onde ele estivera saído. Esse tempo de servidão era necessário para que eles não morressem, porque aquele, assim foi dito aqui, aquele que não o servisse, Deus enviaria a ele a espada. Deus enviaria. Mas aquele momento de servidão era um momento para refletir. Você estava me servindo, você estava passando por tribulação, mas eu era contigo. Você estava passando na dificuldade, mas eu não te deixei faltar o pão. Você estava passando no deserto, mas saúde não te faltou. Mas você procurou outros deuses, você procurou o pecado, e agora você verá o que realmente é servir a alguém que você não deseja. Esta estava sendo a lição que Deus estava passando para o povo de Judá. Se você quer viver, sirva a Ele. Se você não quer, então virá a espada sobre ti. O que me traz a pensar, Deus estava obrigando eles a servirem Nabucodonosor. Mas uma coisa Deus não te obriga, é a servir a Ele. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não te obriga, ele disse, aquele que quer. Mas ali, a gente vê que uma nação estava caída. Uma nação estava fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus só tinha uma coisa a fazer: quebrá-los. Uma coisa a gente tem que entender. Quando Deus coloca a sua mão, Deus não mata. Ele te quebra, mas ele te refaz. É assim o vaso na mão do oleiro. Quando o vaso se quebra, ele o refaz novamente. Mas a gente viu nos capítulos anteriores aqui de Jeremias uma passagem que dizia sobre a botija. A botija, ao se quebrar, ela não é refeita, porque ela já está endurecida. Então, quando se quebra, não há mais o que fazer. Muitas pessoas vivem como botija na mão de Deus. Ou seja, vou reconsiderar. Como botija, você não está na mão de Deus, você se quebra e não tem como se refazer. O que a gente viu ali nesta passagem da botija, que quando Jeremias quebrou essa botija para dar direção
a explicação do mesmo para que esse povo entendesse que a botija, quando é quebrada, ela não é refeita. Mas na passagem do vaso na mão do oleiro, quando o vaso pode ser moldado, pois ele ainda é barro. E logo depois de ser moldado e refeito, ele é usado, ele é cheio. Este povo estava sendo usado, né, por Deus. Este povo tinha a direção da palavra de Deus e resolveram então mudar o seu caminho. É o que acontece conosco quando a gente fala, eu posso, eu vou fazer, eu vou pegar esse caminho porque vai ser melhor para mim. Você acha mesmo que você sabe o que é melhor para você? Ou você precisa da direção de Deus para que você não caia? A gente sabe que a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você acha que se você prosseguir da mesma forma que eu dizia assim, ó, muitas das vezes eu dizia, você acha que não? Eu não vou beber mais não, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo. Eu consigo. Eu vou parar de usar droga. Eu consigo. Você acha se Deus não te dá graça, se você não perseverar buscando a Deus, você se liberta? Eu consegui ficar 1 ano sem beber, mas eu acabei voltando. Irmãos, a busca é incessante. Porque Deus disse, a coroa da vida só será dada àquele que persevera até o fim. Deus estava dando a esse povo uma chance, quebrando ele inteiro, mas ainda na mão de Deus. Pois ele disse, aquele que servir a Nabucodonosor, ele não vai morrer, ele não vai perecer. E então, depois, quando passar esse tempo, virá outro rei sobre rei de Babilônia, e então cessará essa servidão. Às vezes você tem servido o seu pecado. Às vezes Deus está te quebrando por inteiro. Está vindo retaliação, está vindo doença, enfermidade, separação. Não somente na sua vida conjugal, mas na tua família, sendo quebrada e você não percebe. Porque você está servindo a algo que não é para você servir. Você outrora servia a Deus e não estava bom, porque você estava com o seu olhar sobre o ímpio. Senhor, eu estou te servindo, eu estou te buscando, mas essa provação não passa, esse deserto não acaba. Eu estou vendo pessoas ao meu lado prosperando, pessoas ao meu lado que nem sequer ousam falar do teu nome e estão vivendo bem. E eu te servindo, estou caído. Eu te servindo, estou passando necessidade. Irmão, se tem uma coisa que Deus não prometeu, foi vida fácil. Se tem uma coisa que Jesus não pregou, foi facilidade na vida. Não vê isso na Bíblia. Mas Deus disse, eu serei contigo em todo o tempo. Ainda que esse povo estava a sofrer na mão de Nabucodonosor, Deus estava guardando eles, para que eles pudessem voltar ao primeiro amor. Voltar a ver que o melhor a se fazer era viver com Deus, era viver obedientes. Até então, a gente vê só exortação, eu posso dizer assim, ao povo de Judá. Até aqui, até o capítulo 27. Deus só estava sendo duro com este povo. Porque Deus prefere te quebrar do que te perder. Muitos, ainda sendo quebrados, pereceram. Muitos, ainda quebrados, não voltaram a Jesus. Sabe por quê? Porque de vasos se tornaram botijas. Endureceram tanto o seu coração que Deus falou para você já chega, para você já basta. Para você deu até aqui. Eu tentei. Agora, se você quiser me buscar, eu não te quero mais. É isso que acontece. Deus tem misericórdia. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus é infinita. Mas o que não quer dizer que Deus vai usá-la. Ele é Deus, você tem que entender isso. Às vezes a gente se joga no pecado falando assim, poxa, eu vou pecar mais um pouquinho, eu vou beber mais um pouquinho, amanhã eu paro.
Nossa, eu não estou aguentando mais essa aflição, eu vou beber para desaparecer a minha mente. Talvez seja a última chance que Deus está te dando de voltar. Porque, meu irmão, a gente não sabe quando será a nossa última hora. Nós não sabemos quando, ainda no aperto, Deus pode dizer: hoje eu envio a ti a espada. E Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Ele vai se alegrar com isso? Eu creio que não. Porque Ele nos ama. Porque foi por amor que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. A Bíblia nos diz, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus, Ele faz coisas que você não vai entender, ainda que você queira. Mas a palavra de Deus também nos diz, você não precisa entender, você só precisa crer que Deus está fazendo o melhor. Ainda que eu não entenda a luta que eu estou passando, ainda que eu não entenda por que eu tenho que servir a alguém que se parece mal, mas algo melhor, algo de bom, Deus está trazendo sobre a tua vida. Persevera, seja persistente, ouça quando Deus fala e permaneça na palavra do Senhor, porque daí então você vai entender o porquê você passou por tal coisa. Às vezes é necessário a gente esperar o tempo de Deus. Aqui haveria um tempo em que Nabucodonosor reinaria sobre este povo, o povo que era de Deus, o povo que servia a Deus, o povo que estava vivendo no pecado, teria que servir a um homem que era mau e estava se tornando servo de Deus, para que o povo servo de Deus tivesse direção. Você entende o agir de Deus? Eu não entendo. Não tem como compreender a grandeza e a sabedoria de Deus. Mas é importante a gente entender que quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Porque Deus estava avisando. Se você não fizer isso, eu enviarei a ti a espada. Se você não fizer isso, se você não permanecer da forma que eu quero, você vai perecer. A prova é fogo, irmãos. O ouro, ele passa pelo fogo para ser limpo. O diamante é lapidado para brilhar. Você acha que você tem que ser amaciado com boas mensagens, amaciado quando você passa pelo pecado, passa pela tribulação? Você acha que Deus vai vir com palavras mansas? Nossa, filho, eu te amo, não chores. Não, ele diz ser forte, ser corajoso. Prevaleça a tua fé em meio à tribulação, para que você seja honrado, glorificando o nome de Deus, porque tudo é para a honra e para a glória dele. É para que você sirva de testemunho, mas não somente contando que você passou pela prova, não somente contando que você venceu, que você recebeu, mas vivendo o evangelho. Esse é o testemunho que você tem que passar. O testemunho que, onde você passar, a pessoa olhe e diga, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, sem que você abra a sua boca. Que a pessoa olhe para você e diga assim, nossa, essa pessoa está passando pela prova, essa pessoa está perdendo tudo, mas ainda está adorando, ainda está buscando a Deus. É esse o ser humano que Deus espera de nós. Quebrado, mas na mão do oleiro. Não como botija, mas como um vaso. Às vezes você vai ter que servir o teu pior inimigo no teu trabalho. Às vezes ele vai te mandar fazer coisas contrárias ao que você quer fazer. Mas acredite, Deus sabe o teu coração. Honra a Deus, independente do que te mandem fazer. Mas tenha em mente de uma coisa, não faça
o que vá contrário à lei de Deus. Ainda que te quebre, ainda que o teu ego seja ferido, permaneça na palavra, que Deus vai te honrar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar o seu dia, esta palavra possa gerar no teu coração arrependimento, direção, e que o Espírito Santo venha trabalhar no teu coração. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem servido. Mas tenha em mente uma coisa. Onde Deus te coloca é para que você honre e glorifique o nome dele. Independente se seja na tribulação, se seja no deserto, se seja no lugar onde você não queira estar. Mas se você está ali, aproveite esse momento e fale de Deus. Aproveite esse momento e tenha esse momento com Deus. Eu tinha falado do momento de tempo, esperar o tempo de Deus. É importante que a gente saiba uma coisa, como eu disse aqui, este tempo, né, de Nabucodonosor sobre esse povo era necessário. Muitos tempos a gente espera de Deus algo e está passando pela tribulação e espera parado. Esperar o tempo de Deus não é sentar e falar, Senhor, eu sei que eu vou passar por esta prova, então eu vou esperar o Senhor me tirar. Não, meus irmãos. Esperar o tempo de Deus é esperar que venha dele a provisão. E ele nos dá essa graça todo dia. Então esperar o tempo de Deus é fazer o quê? Senhor, até que eu saia desta provação, eu vou te buscar. Até que eu saia desta provação, até que o Senhor me cure, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Porque eu ainda tenho uma graça. Eu ainda tenho vida. E enquanto há vida, há chance. Então eu vou buscar até o fim. Porque eu sei que um dia o Senhor vai me honrar. Assim que se espera o tempo de Deus. É buscando, é se movendo, é fazendo a obra, é jejuando, é orando, é clamando, é chorando. Mas é buscando. Não é parado. Esperar o tempo de Deus não quer dizer parar. É buscar. É esperar que dele venha a provisão. Mas é você agindo. É você buscando. Amém? Deus te abençoe. Fica com a paz do Senhor.